da condução dos trabalhos, ler os expedientes que estão sobre a mesa. Com a palavra, o deputado Cristiano Araújo. Proposição de emenda ao plenário, autor deputado Leonardo Prudente. Projeto de lei do deputado Leonardo Prudente. Requerimento 1.2, deputado Leonardo Prudente. Requerimento do deputado Rogério Ulisses. Requerimento do deputado Milton Barbosa. Indicação, deputado Milton Barbosa. 1, 2, 3, 4, 5 indicações da deputada Luzia de Paula. Uma indicação, deputado Cristiano Araújo. Projeto de lei, deputado Eurides Brito. Um requerimento, deputado Chico Leite. 1, 2, 3, 4 indicações, deputado Dr. Charles. Projeto de decreto legislativo, deputado Brunelli. Moção, deputado Brunelli. Só uma pausazinha. Pessoal da galeria, está ouvindo bem o som aí? Muito bom. Daqui a pouquinho vamos tratar do assunto de vocês, se Deus quiser, tá bom? Continua. Ok. Projeto de decreto legislativo, deputado Brunelli. Indicação, deputada Luzia de Paula. Indicação, deputada Luzia de Paula. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indicações do deputado Luzia de Paula. Um requerimento do deputado Rony Nemer. Está indicando, Luzia. Requerimento do deputado Bispo Renato. Requerimento deputado Rony Nemer. Requerimento do deputado Regufe. Requerimento do deputado Eurides Brito. Requerimento do deputado Eurides Brito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 indicações do deputado Rony Nemer. Um requerimento do deputado Paulo Tadeu. Indicação do deputado Paulo Tadeu. 2 indicações do deputado Paulo Tadeu. Requerimento do deputado Paulo Tadeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 projetos de lei da deputada Eurides Brito. Indicação do deputado Milton Barbosa. Projeto de lei Eurides Brito. 2 indicações do deputado Milton Barbosa. Mais uma indicação do deputado Milton Barbosa. E 2 projetos de lei do deputado Cristiano Araújo. Peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a chamada aos senhores e senhoras parlamentares, dizendo para todos os parlamentares que a galeria está repleta de gente que espera que a casa hoje possa dar uma resposta para essa gente ansiosa. É a classe das enfermeiras, dos odontólogos, do pessoal do Sobradinho, que está aqui presente, acompanhado pelo administrador, que muito nos honra com a sua presença. Então, peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a chamada aos senhores parlamentares. E antes, porém, peço para as taquígrafas desconsiderar o primeiro item lido pelo deputado Cristiano Araújo, no início da sessão. Com a palavra o deputado Cristiano Araújo, fazendo a chamada às senhoras e dos senhores parlamentares, para que, desde os seus gabinetes, que possam ocupar o lugar da tribuna, ou, aliás, nos assentos aqui, para a gente começar o trabalho. Que venham trabalhar, né? E me dá a chave do seu carro, vou deixar essas parcelas no seu carro. Está lá na... Não, isso é importante. André. Tá, obrigado. Então, verificação de quórum. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Está presente. Presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Não, ele não falou para não falar, presidente? Não fala não, porque não vai chamar de novo. Deputado Cristiano Araújo presente, deputado Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputada Eurides Brito, deputada Jaqueline Roriz, licenciada, deputado Leonardo Prudente, deputada Luzia de Paula, presente. Deputada Eliana Pedrosa acaba de chegar no plenário. Seja bem-vinda, deputada. Caramba. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rogério Ulisses.
Deputado Regufe, presente. Como sempre, bem assíduo, deputado Regufe. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, já coloquei a presença, registrei a presença do deputado Batista. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto, presidente dessa casa, presente. Peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura das atas. A expediente que está sobre a mesa. Ata sucinta da 15ª sessão extraordinária, em 11 de setembro de 2007. Ata sucinta da 77ª sessão ordinária, em 11 de setembro de 2007. Senhor presidente, peço que dispense a leitura e dê por lida e aprovada a referida ata. Dispenso a leitura e dou por lida e aprovada as presentes atas. Alô? Pois não. Há 9 deputados presentes, não há quórum para a votação, mas há quórum para a discussão de parlamentares. Para a abertura dos trabalhos, comunicado de líderes e de parlamentares. No comunicado de líderes, nós temos o deputado Regufe, comunicado de líderes. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputado? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, telespectadores da TV Distrital, pessoal nas galerias, que estão aqui lutando pelo aumento da gratificação aos servidores da área de saúde, que, aliás, já deveria ter saído desde o governo passado. Queria falar hoje sobre 2 temas. O primeiro tema é uma lei, a Lei 3.557, de 18 de 1 de 2005, que obriga os apartamentos a colocarem medidores individuais de água, de gasto de água. Essa lei é positiva, até para que cada apartamento possa pagar o que realmente tiver consumido de água. Só que eu não sei por quê resolveu-se fazer uma lei que exija dos apartamentos antigos que se faça uma reforma para que coloque medidores individuais de água. Exigir isso dos apartamentos antigos, isso é um absurdo. Uma reforma dessa vai custar, no mínimo, R$20 mil por unidade de apartamento. Ou seja, os apartamentos antigos vão ter que gastar R$20 mil numa reforma. Isso é o plano piloto inteiro, é Taguatinga, é Sobradinho, é Gama, é o Gama, é o Cruzeiro, é o Guará. Todos os apartamentos são antigos, praticamente, no Distrito Federal. Agora, cada apartamento vai ter que gastar R$20 mil para fazer uma reforma na sua... É um absurdo isso. Aprovou essa lei. Parece que ninguém tem a responsabilidade ou a sensibilidade de entender o que estava sendo aprovado. Aprovou essa lei no dia 18 de 1 de 2005 e se concedeu um prazo de 5 anos para que sejam feitas essas reformas. Estou apresentando um projeto, já protocolei um projeto, que torna obrigatório que as construtoras, a partir de agora, coloquem o medidor individual de água por unidade de apartamento. Mas a partir de agora, em apartamentos que tenham o seu habite emitido a partir de 1º de janeiro de 2007. Agora, apartamentos construídos com data anterior, com habite emitido anterior a 1º de janeiro de 2007, não é correto se exigir isso dos proprietários de apartamentos no Distrito Federal. Então, a lei torna facultativo aos condomínios, aos condôminos de prédios construídos com data anterior a 1º de janeiro de 2007. A habite emitido anterior a 1º de janeiro de 2007. Além disso, eu queria falar um pouco aqui sobre essa discussão
sobre a lei de responsabilidade fiscal e os cortes que a Câmara tem que fazer, mesmo que a lei de responsabilidade fiscal não existisse, na minha opinião, a Câmara tinha obrigação de fazer cortes. Até porque, na minha opinião, ela custa muito caro para o contribuinte do Distrito Federal. Tinha que custar menos. O contribuinte paga muito para essa Câmara existir e funcionar. Então, na minha opinião, a primeira coisa é cortar os salários extras dos deputados. Cortar o 14º, o 15º. Segunda coisa, cortar na verba de gabinete dos deputados, nos cargos comissionados do gabinete de cada parlamentar. E aí sim, nós pensarmos em corte na estrutura da casa de servidores concursados. Mas primeiro, a primeira coisa é cortar os salários extras dos deputados. A partir daí, se discutir outros temas. Foi discutido aqui que o 14º e o 15º não estavam inseridos como gasto com pessoal. No SIGO, que é o equivalente ao CIAF federal, que é o Sistema Integrado de Gestão Governamental, que é o equivalente ao CIAF no plano federal, está lançado 14º e 15º como despesa de pessoal. O artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele também é claro. Ele diz que, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, inativos, pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias. Quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios e etc. Então, está incluído sim. Nós podemos cortar sim o 14º e 15º. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 18 diz que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, não está cortando aqui. Eu vou conceder a Vossa Excelência mais um minuto. Vossa Excelência concluir. muito obrigado, senhor presidente. Então, o parágrafo 1º do artigo 18 diz que os contratos de terceirização de mão de obra entra na rubrica outras despesas de pessoal, ou seja, também conta como despesa de pessoal. Então, não adianta tirar simplesmente o que eu li nos jornais hoje, tirar o pessoal da segurança e aí colocar terceirizado. Não adianta fazer isso, porque não conta segundo a lei de responsabilidade fiscal. Não sou eu que estou dizendo, não, porque eu não sou dono da verdade. É a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 18, parágrafo 1º, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu espero que não haja maquiagem e que haja, sim, luta para preservar o interesse público, preservar o dinheiro do contribuinte, que é muito suado e que o contribuinte paga muito caro para essa casa funcionar. Então, nós temos que ter respeito ao dinheiro do contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Egu, Vossa Excelência ouviu de ontem do presidente dessa casa que hoje nós faremos uma reunião aqui no Cafezinho para os deputados todos participarem e acharem uma saída honrosa para cumprir uma lei de responsabilidade fiscal. Portanto, Vossa Excelência vai estar convidado a debater e Vossa Excelência também a participar e ser responsável por que isso aconteça. Ainda no comunicado de líderes, convido o deputado Paulinho Roriz, pelo DEM. Na sua ausência, deputado Milton Barbosa, pelo PSDB. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra, deputado Milton Barbosa. Com a palavra, deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, tem som? Tem. Senhor presidente, senhoras e senhores. Pifou. Senhoras e senhores deputados, assessores, imprensa, nosso pessoal ali da Secretaria de Saúde, esperamos que hoje haja um desfecho que nós queríamos que fosse ontem, mas não foi, mas vai ser hoje, não é verdade? Senhor presidente,
Eu retorno de Ceilândia, onde estive lá segunda-feira, buscando espaço para a realização da solenidade ou da sessão solene que vai comemorar o aniversário do estado do Piauí, que ali não tem ninguém do Piauí ali naquela clientela ali. Mas na Casa do Cantador, senhor presidente, Boa. eu fui surpreendido por uma situação que eu acredito que o governador Arruda não sabe. Na reforma administrativa, a Casa do Cantador deixou de existir enquanto unidade orgânica do governo do Distrito Federal. Ela não existe mais. Isso, e repito aqui, eu acho que o governador não sabe disso, isso é próprio da correria de reforma administrativa. O que existe lá é somente o espaço físico. Não tem cargo, não tem absolutamente nada. E eu queria dizer que isso é um verdadeiro atentado à cultura nordestina que levou o traço de Oscar Niemeyer, aquele espaço belíssimo. E o que é mais grave também é que a casa está num estado deplorável, ao ponto da caixa d'água está em vias de ruir, tal o estado em que se encontra. Também o problema de falta de manutenção está levando a que a casa esteja dando um prejuízo ao governo de R$7 mil somente de conta de água. Então eu queria comunicar isso aos nobres parlamentares e queria dizer que eu vou amanhã ao governador Arruda pedir a providência para restaurar a existência da casa, porque a continuar como está, realmente é um atentado à cultura nordestina. E eu, como um bom nordestino, como parlamentar, não posso aceitar isso. E repito, o governador merece o beneplácito da dúvida. Ele não sabe que a casa não mais existe. Muito obrigado. Só um minutinho. Para fazer uso da palavra, convido o deputado Rogério Ulisses. Na sua ausência, deputado Chico Leite, pelo PT. Na sua ausência, deputado Leonardo Prudente, líder do governo. Abre mão. Deputado Benício Tavares, pelo PMDB. Passa a presidência ao deputado Leonardo Prudente, enquanto eu faço uso pelo bloco PMDB. Com a palavra o deputado Wilson Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria aqui presente da área de saúde, pessoal do DENOX, nossos cumprimentos, nossas boas-vindas a todos os senhores aqui desta casa, cumprimentar o administrador do Sobradinho, aqui presente, aqui, ele já fez aqui um lobby com os deputados para poder passar o projeto logo de imediato, e vamos ver com o presidente aí a melhor forma de aprovar esse projeto do DENOX. É o item 7 da pauta. Imprensa aqui presente, eu estou subindo essa tribuna hoje para lembrar a todos os senhores e senhoras aqui que nós estamos comemorando 17 anos da aprovação da Lei de Defesa do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. 17 anos. E eu queria conclamar todos os senhores e senhoras aqui presentes para que fiquem atentos aos abusos que os bancos e demais repartições, até o DETRAN, até órgãos do governo, cometem contra o usuário. Nós não podemos ficar omissos, não. Eu sou governo, sou base de governo, mas nós não podemos ser omissos e deixar passar as pessoas fazer pouco caso da gente, não. Pelo contrário, a pessoa, Sua Excelência, o consumidor, Sua Excelência, o contribuinte, precisa ser respeitado nos seus direitos. E eu sou autor, por exemplo, da lei das filas. Cobrem os senhores e as senhoras, quando estiver numa fila, sei lá do que for. Vende serviço, está sujeito à lei de defesa do consumidor. Cartórios,
bancos estão abusando excessivamente. Eu vi um noticiário ontem que 7 bancos foram multados na cidade. Hoje continua as blitz do PROCON, junto com a Delegacia do Consumidor e os demais órgãos colegiados, para punir essas pessoas que não estão cumprindo a lei. E é muito importante que elas sejam punidas. Então, minha gente, hoje, essa semana, nós estamos comemorando aquilo que vem soltar as amarras, aquilo que vem estabelecer uma boa relação entre quem consome e quem produz. Nós queremos respeitar quem produz, mas queremos ser respeitados enquanto consumidor, para que não abusem, para que não submetam a gente a constrangimento, a filas demoradas, a esperas demoradas. Portanto, estão de parabéns os órgãos colegiados de defesa do consumidor, o PROCON, e viva o Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado a todos. Nós vamos suspender a sessão por 30 minutos para organizar a pauta. Pretendemos votar ainda hoje o projeto de interesse dos profissionais de saúde. Nós estamos organizando outros projetos que precisam ser votados. Doutor Charles, vamos suspender por 30 minutinhos para a gente dar uma organizada? Eu queria só, antes de suspender, solicitar a Vossa Excelência que fizesse a leitura desse expediente que chegou do gabinete do governador. Ofício número 579, excelentíssimo senhor presidente. Ao expressar a Vossa Excelência a minha satisfação e meus agradecimentos pela aprovação da Lei de Transportes Públicos do Distrito Federal na semana passada pela Câmara Legislativa, e tendo em vista a importância decisiva que o projeto Brasília Integrado terá na estruturação do sistema de transporte no DF, quero convidar o Poder Legislativo a designar comissão de parlamentares para me acompanhar a Washington entre os próximos dias 29 de setembro e 2 de outubro, quando missão oficial do Governo do Distrito Federal negociará linhas de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Os entendimentos com ambas as instituições financeiras, já iniciados, viabilizarão a implementação do projeto Brasília Integrada ao longo dos próximos 10 anos e darão ainda suporte a outras ações de longo prazo do governo, entre elas projetos nas áreas de educação e saúde, com soma total de recursos da ordem de 2 bilhões de dólares. Pela importância dessa missão, apreciaria contar com a prestigiosa presença dos senhores parlamentares ao nosso lado, o que certamente será de grande valia nas negociações em curso. Peço-lhe que nomine os representantes da delegação da Câmara Legislativa para que sejam tomadas providências cabíveis. Na expectativa de sua anuência a este convite, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima, admiração e respeito. Atenciosamente, José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal. Deputado, chegou mais 2 mensagens do governo, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Distrital, tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar, em conformidade com o regimento interno dessa Câmara Legislativa do Distrito Federal, que sejam adotadas providências para a retirada de tramitação do projeto de lei número 451 de 2007, encaminhado a esta alta Casa de Leis. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal. Senhor presidente, questão de ordem. Ainda está fazendo a leitura do expediente? Desculpa, deputado. Mensagem número 174 de 2007. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa de Leis o anexo Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para a gleba a ser destinada à implantação do polo da Universidade de Brasília, UNB, na quadra 35 da região administrativa do Paranoá, RA7. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, essa casa é uma casa de leis, é uma casa do povo. E o povo do Denox, lá de Sobradinho, e o povo da saúde, da área de saúde, principalmente eles, estão aí desde ontem pleiteando que seja aprovado o projeto dele. Se Vossa Excelência puder reconsiderar, e nós, antes de reunirmos, já aprovar esses 2 itens de pauta, quem sabe,
se Vossa Excelência puder conceder, tenho certeza que Vossa Excelência vai agradar e muito a população que está aqui presente. Deputado Wilson Lima, o pedido de Vossa Excelência se soma à solicitação também do deputado Dr. Charles, então, e do deputado Milton. Então, nós vamos acatar, já que nós já temos 14 parlamentares no plenário, já há quórum suficiente para que a gente possa deliberar. Na verdade, era uma estratégia da presidência para completar o quórum, e acatando a sua solicitação, a solicitação do deputado Milton Barbosa e do Dr. Charles, nós vamos passar então para a pauta. Solicito... Qual que é o item? Vamos votar. Muito obrigado. Vou lá. Solicito o deputado Dr. Charles que faça a leitura do item número 5 para... Aliás, antes de iniciar essa leitura, deputado, eu precisava ter o de acordo do plenário da Casa. Nós fizemos o pequeno expediente já com o comunicado de liderança. Então, solicito os deputados que estão inscritos para o grande expediente, que abram mão da sua inscrição para que a gente possa partir imediatamente da pauta das pessoas que estão na galeria. Votar os projetos dos cidadãos e eleitores que se encontram aqui na galeria. Se ninguém tiver nenhum óbice, permaneça como estão. Aquele que quiser usar a palavra, que se manifeste. Acordado, então passamos para a pauta de votação. Solicito o deputado Dr. Charles que faça a leitura do item 5, que é o projeto que tem que ser votado em segundo turno. Item 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 448 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 6º, inciso 2, da lei número 3.321, de 18 de fevereiro de 2004, e da outras providências. Em discussão em segundo turno. É o primeiro que vai ter votado. Não há... Em discussão em segundo turno, item 5, o projeto de lei 448. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será no processo simbólico. De ontem, aquele de ontem. O deputado Das caídas de saúde. quer aprovar, permaneça como está. Os que sejam contrários, que se manifestem. O projeto foi aprovado em segundo turno, com 14 deputados presentes. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, haja visto que houve acordo da votação, também peço a Vossa Excelência que dispense o indistício e dê por lida a aprovação da redação final. A solicitação do deputado Wilson Lima vai ser acatado pela mesa se algum parlamentar tiver algum óbice que se manifeste. Então, aprovada a redação final, com a presença de 14 parlamentares. A questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Questão de ordem, senhor presidente. É só pedir uma inversão de pauta aí no item 16, que o projeto de lei número 447 aí, sobre a gratificação aí dos enfermeiros, se por possível, por gentileza, colocar em votação agora. Deputado Ailton Gomes, estamos acatando a sua sugestão, que era a mesma sugestão que o deputado Dr. Charles acabou de se comunicar com a presidência. Então, nós estamos acatando, a pedido do deputado Ailton Gomes, Dr. Charles, solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 16 da pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 447 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 3.322, de 18 de fevereiro de 2004 e da outras providências. O projeto já tramitou na COF, na CAIS e CCJ. Portanto, passamos direto para a discussão em primeiro turno. Está aberta a discussão. Primeiro inscrito, deputado Dr. Charles. Fala de lá que é melhor.
3 minutos para o deputado Dr. Charles. Em discussão, senhor presidente, presidente Alírio Neto, nobre parlamentar dessa casa, quero saudar a mesa, senhores parlamentares, senhoras e senhores. Esse item número 447, ele é de suma importância para os enfermeiros do Distrito Federal. E eu quero dizer que ontem houve, assim, um certo desentendimento nessa questão, mas sempre foi, de minha parte, sempre tive um grande reconhecimento em relação ao trabalho dos enfermeiros dessa cidade. Tanto é verdade que uma das pessoas que trabalham comigo nesse gabinete é enfermeiro. Levanta aí, César Batalha, por favor, onde está você, amigo? Então, para dizer que eu tenho o maior respeito com essa categoria, pedimos a inversão de pauta hoje para votar o dos enfermeiros, que não houve prejuízo algum de passar de ontem para hoje, porque sai no próximo pagamento do governo do Distrito Federal, então não tem problema. Parabéns a todos os enfermeiros dessa cidade, que lutam, que trabalham com muita dignidade e que sem vocês a saúde do Distrito Federal não é a mesma. Parabéns, felicidade e que tenhamos outros aumentos para vocês. Muito obrigado a todos vocês, parabéns. O próximo inscrito é o deputado Wilson Lima, 3 minutos. A senhora quer se inscrever, deputado Eurides? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria aqui presente, classe de enfermeiros, eu me dirijo a todos vocês hoje, novamente, para lançar um desafio. Desafio esse que eu gostaria de ver realizado. Eu fui acometido de uma doença, eu fui pego por um derrame cerebral e fui parar no hospital de base de Brasília. Fui muito bem acolhido. Deus me deu a vida novamente. Eu morri, pode dizer que eu morri. E graças aos enfermeiros, graças aos profissionais de saúde, os médicos daquele hospital, Deus me devolveu a vida. Graças às mãos que Deus guia. Mas eu gostaria de ver, porque eu fui para outro hospital, que eu fui para o Sara. E no Sara o tratamento é diferenciado. Não quer dizer que é melhor, não. É, mas que no Sara eles pagam melhor o profissional de saúde. E eu gostaria de ver o Distrito Federal culminado também com isso, contemplado com isso. Os profissionais de saúde não precisam trabalhar em 2, 3 serviços, não. Trabalhar num só, completar sua carga horária e receber a pecúnia que pelo menos o Sara paga. E que aí vocês poderiam ter um tempo melhor para o lazer, para a família, para atender melhor o usuário do serviço de saúde e o médico. Então, eu defendo a dedicação exclusiva para todos os profissionais da área de saúde, respeitando a todos. E eu sei que o governo, o secretário de governo, o doutor José Maciel e o governador Arruda é simpático a ideia. E é uma inovação aonde que nós já temos um exemplo em Brasília, onde funciona bem, que é o Sara Kubitschek. Portanto, eu conclamo a todos que invista nessa ideia e com certeza o governador irá inaugurar o Hospital de Santa Maria, já com a dedicação exclusiva, e atender todos vocês e remunerar vocês o quanto vocês merecem. Parabéns a toda a categoria pelo trabalho que vocês realizam e com tanta dedicação, com tanto carinho a todos os pacientes. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Uma vez aprovado aí o item 16, o 447, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se pudesse encerrar essa sessão, para que fosse votado em segundo turno ainda hoje, senhor presidente. Deputado Ailton Gomes, nós temos 2 parlamentares inscritos ainda e temos 3 parlamentares inscritos e temos projeto de extrema necessidade que seja votado em primeiro turno, como do pessoal do Denox e outros companheiros. Então nós só podemos encerrar essa sessão para votar o segundo turno após votar todos os projetos dos cidadãos que estão na galeria, ok? Não, acatado. Acatarei sua sugestão nessa ordem. Opa, acatado e toda a honra com o pessoal do Denox, votaremos com certeza, mas a felicidade é saber que também vai ser votado segundo turno 447 ainda hoje. Senhor presidente. Deputada Eliana Pedrosa está inscrita, mas antes, questão de ordem, deputado Rego. Só para reiterar aqui o que disse o deputado Ailton Gomes, não importa a hora que a gente saia daqui, apenas para que se vote tudo isso hoje,
Atenha respeito ao pessoal que está na galeria. Já acatamos a sua questão de ordem junto com o deputado Ailton Gomes. O doutor Charles também tinha pedido isso. Deputado Eliano Pedrosa, 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria, particularmente nesse momento, a classe de enfermagem, que nós sabemos que é tão importante, né? Só quem visita um hospital, um pronto-socorro, uma enfermaria todos os dias, sabe da importância desse profissional. Porque se o médico passa, olha, alguns minutos, o enfermeiro está ali a toda hora, ralando. E eu, pessoalmente, tenho testemunho a dar, porque tive a oportunidade, através da CPI da Saúde, de visitar muitos hospitais aqui no Distrito Federal e ver o desaparelhamento. Como é possível esses profissionais trabalharem nas condições que eles têm atualmente? Nós temos que envidar todos os esforços. Essa casa, o governo, trabalho também junto ao governo federal, porque é impensável você chegar num pronto-socorro e não ter sequer, às vezes, um termômetro, um medidor de pressão, um oxímetro. Então, vocês estão de parabéns, porque é uma doação, porque um profissional de verdade deve sofrer a cada dia querendo fazer o seu trabalho com perfeição e estando, às vezes, preso por essa falta de aparelhamento. Nós sabemos que o governo tem se esforçado, mas nós sabemos também que nós precisamos trabalhar para aumentar esse orçamento da saúde, porque o Distrito Federal não atende apenas os habitantes locais. Atendemos entorno, Bahia, Nordeste, então aqui é o coração do Brasil, o coração do atendimento. E vocês são o coração da saúde. Parabéns e vão sair daqui com essa gratificação que é mais do que justa. É, inclusive, uma satisfação que o governo dá tardiamente, mas o governador Arruda, sabiamente, sabe que vocês não poderiam ficar tão defasados. Meus parabéns. Já votou aqui. Primeiro. Próximo inscrito, deputada Eurides. Já votou. Então, manda um abraço para eles aí, porque já votou. Senhor presidente, eu estou à mão, mas não é um discurso, não. Eu quero me juntar às palavras daqueles que já me antecederam, mas quero fazer um pequeno acréscimo. Em homenagem ao grupo da área da saúde em suas diferentes funções, carreiras, mas de um modo especial ao pessoal da enfermagem, através ali de Fátima e de todo o grupo que estava lá conosco, pela maneira cortês, pela maneira gentil, pela maneira educada, com que nos abordaram, sem fazer, como às vezes acontece comumente, corredor polonês, mas apenas nos sensibilizando para a colocação dos projetos na manhã de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, para que a coisa fosse resolvida da forma muito possível. Era um direito, mas nem sempre as pessoas sabem reivindicar também seus direitos de uma forma educada, convincente, e então eu quero dizer a vocês que, se for por esta Câmara, nada atrasará a atualização da folha de pagamento já deste mês. O próximo inscrito é o deputado Paulo Tadeu. Bem, senhor presidente, demais parlamentares, mas em especial as galerias e agora os servidores da área de saúde, em especial os enfermeiros, as enfermeiras. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, do deputado Chico Leite, da deputada Érica Cocai e também do deputado Patrício, que ontem já tinham inclusive externado a vontade do PT de iniciar a votação dessa matéria na tarde de ontem, mas que não foi possível porque não havia ainda o acordo dos líderes. Nós, nesse momento, nos sentimos na obrigação de primeiro declarar apoio ao projeto, tanto na votação do primeiro quanto do segundo turno, ainda no dia de hoje. E também reafirmar a posição do PT, contrário, senhor presidente, contrário a qualquer terceirização na área da saúde pública do Distrito Federal. O caminho correto para que a gente possa resguardar uma saúde pública de qualidade é essa aqui, melhorar o salário dos profissionais, garantir horas justas de trabalho e também
melhorar, inclusive, doutor Charles, os equipamentos para que esses profissionais possam exercer as suas funções com a dignidade que a população merece. Então eu quero, nesse momento aqui, parabenizar os trabalhadores da área de saúde, que na realidade têm sido verdadeiros heróis na nossa cidade, porque são obrigados, muitas vezes, a atender a população sem a estrutura necessária para fazer o bom atendimento. E muitas vezes a incompreensão da população com a situação desses profissionais. Então, nós não poderíamos ficar aqui hoje sem fazer esse pronunciamento na defesa do projeto e, ao mesmo tempo, na defesa da saúde pública e dos profissionais de saúde. Portanto, a nossa intervenção, essa, inclusive, a nossa posição na defesa, inclusive, doutor Charles, da votação do projeto em primeiro e em segundo turno na tarde de hoje. Uma parte, deputado Paulo Tadeu, eu queria realmente agradecer as suas palavras e lembrando que realmente a questão da terceirização da saúde muito realmente tem prejudicado a gente. Então, nós também nos posicionamos contra. Parabéns. Deputado Charles, não... Meu presidente. Deputado Chico Leite. Já está em discussão, Vossa Excelência quer discutir? Quer se inscrever para a discussão ou é questão de ordem? Não, em realidade, tão somente para dizer a Vossa Excelência que hoje de manhã pode ser um misto de pela ordem e de questão de ordem, né? Se Vossa Excelência assim me permitir, que abreviaria. Permito, como inscrição, está escrito deputado Chico Leite. Pois não, meu presidente. Hoje de manhã tivemos, inclusive, a augusta contribuição da deputada Eurides Brito. Esteve nessa casa o presidente do Instituto de Previdência, do Servidor Público do Distrito Federal, deputado Odilon Aires, e inúmeras entidades representativas, inclusive as entidades que aqui estão representadas, né? Os enfermeiros e enfermeiras, né? Que quero saudar, e com a CUT, e nós chegamos, presidente, a bom tempo. Muita gente não sabe, meu presidente, o que é a participação dessa casa nas ações do Distrito Federal. Deputado Eurides, que tem história, hoje de manhã tomamos uma decisão conjunta com as entidades que no dia 20 de setembro, na escola do Distrito Federal, onde funciona o Instituto, haverá uma reunião com o Conselho, todos os conselheiros, e o deputado Odilon, presidente do Instituto, para se definir a implantação do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal. Quero dar essa notícia, meu presidente, e dizer que essa casa é que tomou a iniciativa, por isso eu parabenizo todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência, presidente Alírio. Quanto ao projeto, eu acho que está na hora, na CCJ, nós consolidamos, está na hora de votarmos efetivamente pelo que merece servidores e servidores. Muito obrigado. Essa presidência se inscreve, passa a presidência provisoriamente para o deputado Dr. Charles. Com a palavra, deputado Alírio Neto. O time. Vai começar agora. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui na tribuna e na galeria dessa casa. Quero aproveitar a oportunidade da presença de servidores do Distrito Federal e da população nas galerias dessa casa para manifestar a nossa disposição de trabalhar em defesa da sociedade do Distrito Federal. Nas últimas semanas, essa casa tem tomado posicionamento de defesa da sociedade de Brasília. E não poderia ser diferente na presença de vocês aqui hoje. Pode ter certeza, os servidores de carreira, em especial, que essa casa sempre fará a defesa desses servidores em busca de melhores condições de trabalho e melhores condições salariais para que possam fazer seu trabalho de forma digna, porque é isso que nós, servidores de carreira, merecemos. O respeito dos gestores públicos e, em especial, o respeito daqueles que usam os serviços também. E, acima de tudo, nós temos que ter, nós, servidores públicos, o compromisso com a qualidade do serviço prestado aos usuários desses serviços públicos. Nesse especial momento, eu gostaria de falar para vocês que a Câmara Legislativa, aproveitando a oportunidade de vocês estão aqui, tem feito algumas transformações fundamentais para que a gente tivesse agilidade nos processos de votação nessa casa. Aberto debates,
audiências públicas, e quero deixar bem claro que aquilo que a gente discute no plenário é apenas o clímax de toda uma discussão, e às vezes de madrugadas de debates, para que a gente possa chegar aqui em acordo e fazer a votação em defesa, principalmente, da sociedade do Distrito Federal e hoje em especial dos funcionários públicos, em especial da Secretaria de Saúde. Podem sempre contar com a Câmara Legislativa e nós temos certeza que hoje votaremos, se possível, em 2 turnos e a redação final do projeto de vocês. Muito obrigado, presidente. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista, estamos em regime de votação, como Vossa Excelência perguntou. Devolvo a presidência ao deputado Alírio Neto. Encerradas as inscrições. Questão de ordem, deputado Dr. Charles. Senhor presidente, em relação ao projeto 447 dos enfermeiros do Distrito Federal, há uma emenda que ainda tem que ser passado pela CAIS e pela CCJ nas questões da passagem de 24 para 20 horas. Por favor, senhor presidente, também que queria que estivesse aqui agora, para os enfermeiros do Distrito Federal. Acatando a questão de ordem do deputado Dr. Charles, eu solicito à deputada Eurídice Brito que ou apresente o parecer ou um relator para a emenda já aprovada na COF nesse projeto que está em discussão. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, analisa-se o PL 447 de 2007, que altera dispositivos da Lei 3322, de 13 de fevereiro de 2004 e da outras providências. Já é matéria por nós conhecida, até porque ontem tivemos o prazer de relatar na Comissão de Constituição e Justiça, mas na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, houve uma emenda aditiva de autoria do deputado Paulo Roriz. E então volta a CCJ para fazermos a análise do projeto, agora com a inclusão da emenda aditiva. O mérito da emenda já foi analisado na CAS, não cabe à CCJ. A CCJ cabe dizer que há uma admissibilidade, até porque o conteúdo da emenda não traz nada de inconstitucional. Somos pela admissibilidade. Em discussão, o parecer da CCJ, a emenda apresentada ao projeto 447. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. A emenda foi o parecer da CCJ foi aprovado com 15 parlamentares presentes. Solicito então o deputado Milton Barbosa que apresente ou indique o relator apresente o parecer pela CAIS da emenda apresentada ao projeto 447. Deputada Luzia de Paula. Pode. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Dr. Charles. Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar os odontólogos do Distrito Federal. Parabéns a todos os odontólogos. Já foi votado em segundo turno a matéria de vocês e já teve redação final. Parabéns, está aprovado também dos odontólogos. Um abraço. Senhor presidente, trata do acatamento da emenda ao projeto de lei número 447 de 2007, que altera o dispositivo da lei número 3.322, de 18 de fevereiro de 2004 e da outras providências. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais, senhor presidente, é de aprovação da emenda. Em discussão, o parecer da CAIS. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação do parecer no processo simbólico. Os parlamentares que concordam com a aprovação do parecer da CAIS permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Parecer aprovado com 15 votos. Em discussão, em primeiro turno. Encerradas as inscrições para a discussão, passamos então à votação. A votação do projeto de lei número 447 de 2007 será pelo processo simbólico. O deputado que aprova permaneça como está. O contrário que se manifeste.
O projeto foi aprovado em primeiro turno, com 15 deputados presentes. 16 deputados. Solicito o deputado doutor... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, só em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência, os deputados, que nós cumprimos um acordo que fizemos ontem com os enfermeiros que estiveram aqui ontem esperando, aguardando a votação. Que este seria o primeiro item da pauta e que nós estamos honrando com eles aqui, cumprindo o nosso compromisso. Eu peço a Vossa Excelência que nós possamos, em seguida, votar o item de número 13, referente à gratificação dos médicos, depois dos técnicos e administrativos, que agata o item de número 15, e, em seguida, o DENOX. Nós estamos aí com os nossos amigos e nós assumimos, junto com o governador, publicamente, com toda a comunidade do DENOX, junto com a deputada Eliana Pedrosa e com o próprio governador Arruda, esse projeto tão importante da regularização do DENOX. Já acordo com a oposição e, portanto, que Vossa Excelência, após a votação dos itens da área da saúde, até porque há uma necessidade de se colocar na folha, nós possamos votar o DENOX e que a gente possa votar ainda hoje, presidente, com acordo de líderes aqui, a votação em segundo turno, ainda hoje, o projeto também dos enfermeiros, o projeto dos médicos e o projeto dos agentes administrativos. Acata a sua solicitação, até porque o deputado Leonardo Prudente se soma à solicitação também de outros parlamentares. Deputado Batista das Cooperativas, questão de ordem. Senhor presidente, ainda em tempo, sem prejuízo, logicamente, de toda a colocação que o deputado Leonardo Prudente colocou aqui, eu queria sugerir a Vossa Excelência que nós trabalhássemos na tarde de hoje para votar o item 12. O item 12 que dispõe sobre o projeto de lei 417, que cria a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Haja visto que, numa grande reunião de 6h30, com todos os técnicos de governo, técnicos de cada parlamentar dessa casa, nós caminhamos para um substitutivo e tem toda a concordância de todos os membros, líderes de partidos. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que colocássemos o item 12 para votar em primeiro turno na tarde de hoje. Deputado Batista das Cooperativas, eu queria comunicar a Vossa Excelência que acataria a sua questão de ordem, até porque o deputado Paulo Roriz também tinha feito a mesma questão de ordem aqui, na presidência diretamente, sem ter sido no microfone. Portanto, nós vamos acatar a sugestão do deputado Leonardo e, em seguida, após aqueles 3 projetos, o projeto seguinte a ser votado será exatamente o projeto da criação da companhia, ok? Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Rogério Liz. Ontem eu consegui, foi colocado na pauta, o item 75, que trata de uma audiência pública a ser realizada no dia 17. Como a gente não tem conseguido fazer as reuniões da Comissão de Educação e Saúde, eu queria ver se era possível votar hoje esse requerimento, para que eu não precisasse adiar a data da audiência pública, que é dia 17 de setembro. Se for possível, seria o item 75, que poderia ser votado aqui no plenário. Deputado Rogério Liz, se o senhor puder subir aqui para conversar direto com a assessoria, com certeza nós não temos nenhum impedimento em votar hoje, apenas para a gente acertar a pauta aqui e facilitar os trabalhos. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, nós estamos aprovando uma reivindicação absolutamente justa de vários segmentos da saúde, os enfermeiros, odontólogos, médicos, outros segmentos, mas os profissionais qualificados como especialistas em saúde não foram contemplados. Eu falo dos profissionais de nível superior que estão na área de saúde, como psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, que não foram contemplados. E que sempre houve uma isonomia deste segmento com os enfermeiros. Então, eu conversava e solicitaria ao líder do governo, deputado Leonardo Prudente, para que pudéssemos ver a possibilidade de introduzirmos uma emenda ou um compromisso desta casa de que esses trabalhadores de nível superior, conhecidos como especialistas de saúde, não sejam esquecidos no momento em que nós estamos corrigindo e esta casa está com a sua ação, com as suas atitudes, valorizando profissionais
fundamentais para o Distrito Federal, como enfermeiros, odontólogos e médicos. Deputada, você me permite uma parte, por favor? Esta questão dos profissionais superiores de saúde, já tive a oportunidade de levar o secretário de saúde a essa discussão e ficou na questão da verba para o ano que vem, começo do ano que vem. E nós também somos favoráveis, mas que agora implicaria em recursos a mais. Então, gostaria, senhor presidente... Deputada Érica, a senhora poderia falar direto com o líder do governo para que a gente possa... Eu gostaria que o líder do governo pudesse senhora... se posicionar acerca disso, da possibilidade de construirmos uma emenda ou de estarmos corrigindo como essa casa tem feito com a área de saúde, dizem alguns presidentes, que é o direito mais fundamental do ser humano, porque sem saúde é difícil pleitearmos outros direitos indivisíveis e interrelacionados, que são os direitos humanos. Então, gostaria que o líder do governo pudesse se posicionar acerca disso. A sugestão que eu faço, deputada Érica, deputado Leonardo Prudente, é que vocês conversassem e depois o deputado responderia para a gente dar uma agilidade no processo, porque as pessoas estão aguardando. Até porque foi votado em primeiro turno, nós temos 3 itens nessa pauta de primeiro turno para passar para o segundo. Então, se você puder... É rápido, presidente. Pode falar, então, questão de ordem. Só esclarecendo a deputada, eu estou aqui assumindo o compromisso com a deputada Érica de me dirigir junto com ela ao secretário de Saúde e pleitear que o mesmo também possa estar encaminhando a essa casa, através de mensagem do senhor governador, gratificações também para essas áreas tão importantes, área de engenharia, psicologia e outras. Nós não podemos fazer por emenda agora, até porque nós não temos ainda a ideia do impacto financeiro em relação a isso. E pode, naturalmente, gerar vício de origem à emenda e prejudicar aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Então, é preciso que tenha cautela em relação a isso. Eu assumo o compromisso de ir junto com a deputada ao secretário e pleitear junto ao secretário essa questão. Solicito o deputado Dr. Charles que faça a leitura do item 13 da pauta. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 449 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 7º, inciso 2, da lei número 3.323, de 18 de fevereiro de 2004, e da outras providências. Não, está em discussão. Foram apresentadas emendas ou emenda a esse projeto que a COF já deu parecer. Solicito, então, ao deputado Milton Barbosa, presidente da CAIS, que apresente o relator ou que ele mesmo elabore o parecer dessa emenda. Deputada Luzia de Paula, pela CAIS, relatora. Senhor presidente, trata-se da emenda ao projeto de lei número 449/2007, que altera o artigo 7º, inciso 2º da lei número 3.323, de 18 de fevereiro de 2004, e da outras providências. No âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, nós somos favoráveis à emenda, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CAIS, a emenda apresentada ao projeto 449 de 2007. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação do parecer. Os deputados que concordam com a aprovação do parecer permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. O parecer da CAIS foi aprovado com 17 deputados presentes. Deixa eu só concluir. Com certeza. Solicita a deputada Eurides Brito que apresente relator. Aliás, foi indicado para oferecer parecer a emenda o deputado Milton Barbosa pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu solicito que apresente o seu parecer. Com certeza, Senhor presidente,
Prossiga, a Comissão deputado. de Constituição e Justiça dá para parecer favorável ao substitutivo ao projeto de lei 449/2007, que altera o artigo 7º, inciso 2º da Lei 3323, de 18 de fevereiro de 2004. Assim, inclinamos-nos pela admissibilidade do substitutivo que acabo de me referir. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Parecer aprovado com 19 deputados presentes. Passamos à discussão em primeiro turno do projeto de lei número 449 de 2007. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Deputado Dr. Charles tem 3 minutos para discussão. Senhor presidente, quero hoje saudar aqui dessa tribuna a aprovação da lei em primeiro turno 449, que atende a GAN, aos médicos dessa cidade. Eu, médico que sou, fui também da diretoria do Sindicato dos Médicos. Quero parabenizar aqui o doutor César, presidente do sindicato que aqui está, doutor Gutenberg, vice-presidente, e a todos os médicos que aqui comparecem, parabenizá-los. Então, nós vamos ter um aumento da gratificação de 180 para 210 em 1º de setembro, de 210 para 230 em 1º de novembro, e isso pode parecer pouco, mas foi um avanço. Quero de novo parabenizar ao governador José Roberto Arruda por ter ouvido a saúde, por ter beneficiado ao secretário. Parabéns a todos os médicos e continuamos aqui, com o esforço de todos, com o apoio de nossos pares, de todos os deputados dessa casa, que são sensíveis, absolutamente sensíveis às necessidades da saúde. Quero agradecer meus colegas de parlamento e parabenizar todos os médicos. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais inscrito, passamos para o processo de votação. A votação será no processo simbólico. O deputado que aprova permaneça como está. O contrário que se manifeste. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 19 deputados presentes. Solicito, deputado doutor Charles, que faça a leitura do item 15. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 415 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 9º, inciso 2, da lei número 3.320, de 18 de fevereiro de 2004 e da outras providências. O projeto precisa de parecer ainda da COF. O relator indicado é o deputado Berinaldo Pontes. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei de número 415/2007, que altera o artigo 9º, inciso 2º da Lei 3.320, de 18 de fevereiro de 2004 e da outras providências. Peço permissão, senhor presidente, direto ao voto. Concedida. Senhor presidente, toda e qualquer valorização dispensada a profissionais do campo da saúde, em especial da saúde pública, é merecedora de apoio, mesmo não sendo um incremento salarial compatível com as atividades altamente complexas e de tamanha responsabilidade, as quais são desenvolvidas pelos assistentes públicos de saúde da rede pública distrital. Os valores a serem acrescidos servirão para contribuir significativamente para a melhoria da autoestima e qualidade de vida dos já citados profissionais. Pelo exposto, senhor presidente,
e considerando que a proposta atende às normas que versam sobre orçamento, economia e finanças públicas, posicionamos pela admissibilidade do projeto de lei 415/2007 no âmbito desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma matéria que tramitou aqui na COF e que eu não poderia deixar de explicitar que a verdadeira valorização dos profissionais não estão somente nos equipamentos públicos, não somente na construção de hospitais, mas na valorização dos profissionais que atendem na ponta a nossa população do Distrito Federal. Sabemos que isso é muito pouco, mas é o início de um pontapé para outras melhorias chegarem para todas as categorias da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que concordam com a aprovação, permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. O parecer foi aprovado com 21 votos. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será pelo processo simbólico. O deputado que aprova, permaneça como está. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 21 parlamentares presentes. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a leitura do item 7, que é do DENOX. Item 7. Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei complementar número 21 de 07, de autoria do Poder Executivo, que cria a área de regularização de interesse social, Ares DENOX. Presidente. É questão de ordem, deputado Chico Leite. Nesse projeto especificamente, porque concordamos na linha básica estrutural e em consideração a os que estão aqui, nós votaremos o primeiro turno para fazer o ajuste no segundo turno, presidente. É o acordo das lideranças? Esse foi o acordo de liderança, deputado Chico Leite? Esse foi o entendimento que nós fizemos em técnica e em política com a liderança do governo. Liderança do governo. Ok, deputado, ok. O projeto não recebeu nenhum parecer ainda, portanto, eu solicito o presidente da CCJ, aliás, deixou designado o deputado Milton Barbosa como relator pela CCJ. Aliás, começando pelo assunto... CAF. É o ONU. Solicito ao presidente da Comissão de Assuntos Fundiários que apresente seu parecer ou designe algum relator. Deputado Rony Nemer. Relator do projeto do DENOX. Não, o senhor presidente... Quem que dá cá? Vamos lá, quem dá cá. Não, eu, você me jogou no... Desculpa, aquele aqui. O deputado... Desculpa, presidente. Benício Travares não está, o vice-presidente é o Batista das Cooperativas. Desculpa o equívoco. Deputado Rony. Solicito o deputado Batista das Cooperativas que apresente relator pela CAF. Ou ele mesmo apresente o relatório, o parecer. Senhor presidente,
Prossiga, deputado Batista. Trata-se de projeto de lei complementar número 21/2007, que cria a área de regularização de interesse social, DENOX. Nós somos pela admissibilidade do projeto, registrando que o projeto tem uma emenda do deputado Leonardo Prudente e a admissibilidade do projeto estende-se à emenda. Em discussão, o parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será em processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. O parecer da CAF foi aprovado com 21 parlamentares presentes. Solicito o deputado Batista das Cooperativas, que é presente, relator, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Ou relate, o senhor pode avocar. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei 21/2007, que cria a área de regularização de interesse social DENOX na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Sou pela admissibilidade, registrando que o referido projeto possui uma emenda do deputado Leonardo Prudente e estendemos a admissibilidade à emenda. Em discussão, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo simbólico. Os deputados que concordam com a aprovação do parecer permaneçam como estão. Aqueles que discordem, que se manifestem. O parecer foi aprovado por 21 deputados presentes. Solicito o deputado Milton Barbosa que apresente parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça se inclina no sentido da admissibilidade do projeto, extensiva à emenda de plenário, primeiro turno, modificativa, número 01/2007, de autoria do deputado Leonardo Prudente. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação no processo simbólico. Os deputados que concordam com a aprovação do parecer da CCJ permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, que se manifestem. O parecer foi aprovado com 21 deputados presentes. Passamos à discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo nominal. Solicito o deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, que faça a chamada de votação. O parlamentar que votar sim estará aprovando o projeto. O contrário, quem não estiver de acordo, que vote não. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista. Sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Sim. Deputado Benício Tavares está ausente em virtude da morte de um ente querido da mãe dele, que morreu, faleceu do próximo domingo passado. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Capatrício. Deputado Capatrício. Deputado Chico Leite. Sim. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Era Cocai. Sim. Deputado Eurides Brito.
Deputada Jaqueline Ouriz está licenciada. Deputado Leonardo Prudente? Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Milton Barbosa? Sim. Deputado Paulinho Ouriz? Paulo Ouriz? Estou vendo, não. Deputado Paulo Tadeu? Sim. Deputado Regulfi? Sim. Deputado Rogério Liz? Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 5. 19 a 5. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 19 votos sim e 5 ausentes. Solicito o deputado Wilson Lima que faça a leitura do item 12 da pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 417/2007, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, DF, e cria o Sistema de Habitação do Distrito Federal, CIAB, DF, e dá outras providências. Você quer fazer uma questão? Solicito aos presidentes. É o presidente da Comissão de Assuntos. Já tem relator? Solicito ao deputado Batista que apresente parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários. Na Comissão do Meio Ambiente também é Batista. Tá bom? Senhor presidente, parlamentares, trata-se do item 12, projeto de lei 417/2007, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, e da outras providências. Registrando que nós caminhamos para um substitutivo, eu queria fazer esse registro, somos pela admissibilidade do PL 417/2007. Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo simbólico. Os deputados que concordam com a aprovação permaneçam como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado com 19 deputados presentes. Solicito, Assuntos Fundiários foi aprovado com 19 deputados presentes. Solicito o deputado Batista das Cooperativas que apresente parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças. Retificando, então, solicito o deputado Batista das Cooperativas que apresente parecer pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Turismo. Senhor presidente, ainda trata-se do projeto de lei 417/2007, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, registrando que nós, após um amplo debate com todos os técnicos dessa casa, parlamentares, técnicos de governo, em uma reunião de quase 7 horas na manhã de ontem, caminhamos para um substitutivo. Então, queria registrar
E somos pela admissibilidade. Em discussão, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão. Aqueles que rejeitam, que se manifestem. O projeto foi aprovado com 19 deputados presentes. Convido o deputado Leonardo Prudente para apresentar o parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Vai lá, rapaz. Corrigindo, retificando, é o deputado Paulo Roriz. Aí designar relator ou oferecer parecer. Deputado Cristiano Araújo. Senhor presidente. Siga, deputado. Tratando do projeto, tratando do PL número 41707, que autoriza a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, CODAB. No âmbito dessa COF, não foi verificado nenhum efeito ao orçamento, portanto, somos favoráveis pelo substitutivo da CODAB. Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo simbólico. Os deputados que concordam com a aprovação do parecer da COF permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer foi aprovado por 17 deputados presentes. Pessoal, deixa eu falar, tá? Solicito o deputado Milton Barbosa que apresente parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente. Prossiga, deputado. Projeto de Lei 417/2007, que autoriza a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, cria o Sistema de Habitação do Distrito Federal, CIAB-DF e outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é no rumo da sua admissibilidade extensiva ao substitutivo ao projeto de lei 417, com a mesma emenda. Enfim, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer pela sua admissibilidade na forma do substitutivo. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será no processo simbólico. Os deputados que concordam com a aprovação permaneçam como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Foi aprovado com 18 deputados presentes. É melhor no primeiro turno? Aprovado com 19 deputados presentes, com a deputada Eurídice Brito. Em discussão em primeiro turno. Então, ok. Declaração de voto. Feito o acordo. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será pelo processo simbólico. Solicito o deputado que aprova permaneça como está, ou contrário que se manifeste. O projeto foi aprovado com 19 deputados presentes e uma declaração de voto do deputado Batista das Cooperativas. Vai lá. Quer fazer lá? Tem mais alguma coisa para botar? Você vai falar agora, né, Batista? Senhor presidente, depois do deputado Batista pedir a gentileza de Vossa Excelência, questão de ordem.
Senhor presidente, deputado Alírio Neto, senhores deputados, deputadas, amigos da imprensa, público da galeria, meu cordial boa tarde. Senhor presidente, de uma forma muito rápida, eu queria registrar a grande importância da aprovação desse projeto de lei 417, primeiro turno. Queria registrar que, na condição de relator do projeto, na Comissão de Assuntos Fundiários e na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, em uma reunião técnica com todos os membros dessa casa, com todos os membros técnicos de governo, técnicos dos deputados, em uma ampla discussão, nós encaminhamos, deputado Paulo Roriz, nós caminhamos para um substitutivo. Substitutivo esse que teve a assinatura de todos os parlamentares presentes nessa sessão. 18 parlamentares. E eu queria parabenizar todos esses parlamentares que assinaram o substitutivo. Dizer que acreditamos muito nessa Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Dizer que as 110 mil famílias que não possuem habitação no Distrito Federal esperam muito do governador Arruda. E dizer que o próprio governador, em alguns momentos de fala com vários parlamentares, confidenciou que tem a sensação que no governo dele ainda a habitação não decolou. Daí a criação dessa companhia. Companhia essa que temos clareza que flexibiliza de uma forma administrativa uma política habitacional voltada para o interesse social. Parabenizar os movimentos sociais que participaram dessa discussão, várias lideranças como Dorion, Gerardim, Manel e tantos outros estão aqui hoje. E quero dizer que nós conseguimos algumas conquistas muito importantes dentro desse projeto. Algumas delas eu queria registrar os 2 representantes que nós conseguimos contemplar a participação de 2 representantes no Conselho de Administração da CODAB. Isso é um feito memorável, senhor presidente. Conseguimos ainda, no Conselho de Habitação do Distrito Federal, incluir 3 membros da sociedade civil organizada que defende a habitação de interesse social. Então eu queria agradecer a participação de todos e dizer que as cooperativas, as associações habitacionais, as famílias que aguardam habitação por uma política habitacional... Deputado, vou lhe ceder mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. As famílias que aguardam a tão sonhada moradia, a tão sonhada casa própria, estão em festas e acreditamos muito que o governo do Distrito Federal, o governador José Roberto Arruda, estará conseguindo cumprir todos os seus compromissos na área de habitação. E trabalhamos por isso. Parabéns a todos os companheiros. Obrigado. Questão de ordem, deputado Brunelli. O deputado Brunelli já fez uma questão de ordem, deputado, em seguida a senhora. Senhor presidente, nobres pares, hoje eu venho a essa tribuna com uma forma de desagravo. Venho a essa tribuna que um dia fui acusado pelo então deputado João de Deus, levado à comissão de ética e ali, graças a Deus, inocentado em processos que vieram até de acusação anônima a essa casa. Espero que os processos que em tramitação dessa casa sejam apurados e o que não vieram em anonimato, como o meu caso, sejam buscados a verdade. Mas, senhor presidente, ontem, na 4ª Vara Civil de Taguatinga, nós começamos a resgatar uma história que já conseguimos resgatar em outras instâncias, com veículos de informação. E eu gostaria de ler, senhor presidente, a questão dos termos de retratação. Porque o que
me baseava para lavar essa minha honra não era uma questão financeira, mas uma questão das pessoas que fizeram a sua acusação entenderem do seu desiderato e da sua destemperança no momento, para quando veio os ataques à minha pessoa. E gostaria de registrar, ficar registrado nos anais dessa casa, dessa tribuna. Essa tribuna que fui atacado. Essa tribuna que covardemente vi pessoas de siglas partidárias tentando fazer e buscar aquilo que não existia. E passo a ler, senhor presidente. Eu, João de Deus, venho perante aos cidadãos brasileiros dizer que em meu programa, no dia 27/5/2004, proferi as ofensas contra o nobre e distinto deputado distrital Brunelli. Quero deixar claro a toda a população que neste momento estou me retratando e ao mesmo tempo pedindo desculpas por todas as palavras que proferi neste microfone contra o nobre deputado Brunelli e também na Câmara Legislativa, nos processos que fui colocado a fazê-lo. Naquela ocasião, fui induzido a ofender o deputado Brunelli por motivos eleitoreiros. E hoje vejo que agi equivocadamente e não deveria ter ofendido. E me retrato do que disse naquele tempo. Hoje vejo que o deputado Brunelli é um homem íntegro, preocupado com a causa social, com os menos favorecidos, e que busca junto aos órgãos públicos a justiça e o trabalho. Deputada, vou lhe ceder mais 2 minutos, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Dou graças a Deus por termos na Câmara Distrital do Distrito um deputado preocupado com a justiça social e o trabalho. Finalizo dizendo ao povo evangélico e a quem tenho muito apreço e carinho, que ore a Deus por nós e peço a bênção à nossa cidade, para que o deputado Brunelli, nessa oportunidade, esteja fazendo o seu trabalho. Senhor presidente, estou resgatando, quero agradecer à justiça do meu país, em específico a 4ª Vara Civil de Itaguatinga, que está lavrado essa sentença, e também o deputado João de Deus, que reconheceu o seu erro. Espero que as pessoas que cometeram erro aqui também nessa casa façam como ele também o fez. E as que também estão sendo acometidas, que a verdade seja buscada e esclarecida. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.